Olá, amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo. É uma alegria retornar aqui a esta casa que nos é tão querida, mesmo que em ambiente virtual. Nós gostaríamos que já estivéssemos todos presencialmente e oramos a Deus para que isso possa se realizar muito em breve. Possamos estar aí no ambiente da Casa Espírita, das Casas Espírita, para essas trocas de ideia, para este momento de reflexão diante do Evangelho de Jesus. De qualquer forma, é uma alegria e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar com todos nós em todos os instantes da nossa vida. Hoje nós vamos tratar aqui com vocês da parábola do fariseu e do publicano, que está exarada em Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 14. Esse foi o tema proposto aí pela direção da casa, para que a gente pudesse fazer esse bate-papo nessa quarta-feira. Então a parábola do fariseu e do publicano, ela tem uma importância muito grande para as nossas vidas, tem uma importância muito grande na construção do entendimento das nossas ações aqui na Terra e como elas vão se refletir na nossa realidade de espíritos imortais. Então Jesus, naquele instante, ele diz que um fariseu e um publicano foram orar no templo. E o fariseu, ele diz que ele está ali agradecendo a Deus por ele ser uma pessoa que observa todos os preceitos, graças pela oportunidade que ele tinha de ser sempre melhor que os outros, que ele fazia todas as obrigações que estavam ali exaradas na Torá, obedecia a todos aqueles ritos, aqueles dogmas. Então, por isso, ele era melhor, ele se considerava melhor. E ele diz então: dou graças a Deus, Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que está aqui conosco, orando também. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, que estava ali próximo, um pouco afastado do fariseu, ele também orava, batia no peito fervorosamente e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. Então vejam vocês a diferença de posição daquele publicano e daquele fariseu. O fariseu, de maneira orgulhosa, vaidosa, olhando para o publicano como um ser inferior, e o publicano, ele estava ali compenetrado dos seus erros, das suas mazelas íntimas e morais, e ele era verdadeiro perante Deus. São reflexões muito importantes que nós podemos traçar, então, a partir de aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na época de Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos, por via mediúnico-anímica, os 10 mandamentos de Deus. Quando Moisés retira o povo judeu do Egito, ele viaja por 40 anos para chegar à Terra Prometida, como nós sabemos. E era um povo que passou séculos ali como escravos, sofrendo ali uma pressão muito grande por aqueles que eram os senhores. Então eles eram totalmente anárquicos. Eles tinham perdido a capacidade de lidar com o quê? Com a liberdade. Então Moisés, durante esses 40 anos, entre nascimentos, entre mortes daquele povo que viajava pelo deserto para chegar na Terra Prometida, ele vai criando todo um arcabouço de leis, que são mais de 1000, que são regramentos, códigos, direcionamentos para as pessoas terem um mínimo de civilidade e conseguirem conviver, então, com a liberdade, que para eles era um tesouro há muito perdido. E nós temos aquele ditado antigo, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E foi isso que Moisés, então, constrói para o povo judeu. Todas as regras, todas aquelas leis que deveriam ser obedecidas, justamente para que aquela sociedade pudesse se organizar novamente e seguir a sua trajetória. Então, esses
regramentos, estas leis que estão ali na Torá, estavam presentes na vida dos judeus de maneira muito intensa e forte. Toda a vida social, ela era dirigida por estas leis. Não se separava Estado e religião. As leis eram as leis da Torá, eram as leis daquele momento. Então aquilo era aplicado no dia a dia e a sociedade seguia aquelas leis. Os fariseus eram um grupo que foram ali patrocinados pela escola de Hilel, o patriarca Hilel, que ele então tem uma postura muito rígida no cumprimento dessas regras. Aquilo era como se fosse uma lei sem discussão nenhuma, sem razão. As pessoas tinham que obedecer aquelas leis para que fossem bem vistas aos olhos de Deus, aos olhos de Jeová. Então os fariseus desenvolveram esse sistema de vida em que eles eram totalmente prisioneiros, se pudermos falar assim, daquelas questões que lhes eram impostas pelos sacerdotes fariseus. Eles tinham que seguir todas aquelas regras e eles o faziam com uma maneira muito ferrenha. E eram orgulhosos disso, vaidosos daquela situação. Então vejam só vocês, eram um grupo, era uma seita, fazia parte da sociedade judaica e, ao tempo de Jesus, eram os mais importantes, eram os mais numerosos. E eles como que se posicionavam como a última bolacha do saquinho, se a gente puder falar assim, de uma maneira bem popular. Eles se consideravam melhores do que os semelhantes. Por quê? Como está aqui na parábola. Pago o dízimo de tudo que tenho, faço o jejum como tem que ser feito. E, portanto, eles achavam que com essa postura exterior, eles estariam caminhando em direção ao bem-estar no seio divino. Era essa a proposta. Mas lembrando, voltando aqui à nossa colocação, de que eram extremamente orgulhosos, eram extremamente separatistas, eles não conviviam com os outros seres humanos que eram de sua raça porque os consideravam menores, que não seguiam aquelas orientações, aqueles dogmas e, portanto, eram pecadores. Eles olhavam para todos como se fossem seres ainda muito inferiores do que eles, num orgulho extremamente complexo, extremamente doloroso para eles mesmos. O publicano fazia parte daquele grupo de pessoas que eram os cobradores de impostos que os romanos, então, impunham aos judeus. Eles eram aqueles que iam até as pessoas comuns, para cobrar os impostos devidos ao imperador de Roma. E isso para os judeus era um verdadeiro roubo. Era uma situação que os deixava extremamente com ódio no coração mesmo, porque eles não concordavam em absoluto em dar parte dos seus ganhos, dos seus bens para o imperador de Roma, para o invasor inimigo que os estava subjugando. Então os publicanos eram tidos como a pior classe de pessoas, por todos os judeus, não só os fariseus. Eram considerados assim a escória da escória, considerados ladrões, considerados pessoas de má fé, adúlteros, e eles tinham essa postura porque eram mandados por Roma e tinham que fazer o seu serviço. Fica aqui uma consideração de que muitos daqueles que tinham esse poder, eles usavam desse poder de maneira a prejudicar os semelhantes, a levar vantagens pessoais. E isso refletia nesse sentimento coletivo que existia em relação aos publicanos. Então essa era a situação. E Jesus, quando propõe essa parábola, o que ele quer dizer? Ele vem nos mostrar que aquele que era seguidor daquele código de conduta, daqueles dogmas, que estava ali jejuando tantas vezes quanto fossem necessárias e indicadas pelas regras, que doava aquele dízimo religiosamente, fielmente,
e várias outras indicações do que deveria ser feito. Eles seguiam à risca. Não se misturavam com os outros porque eles tinham a certeza de que, vivendo assim, eles eram melhores do que o semelhante. O publicano, este que é retratado aqui na parábola de Jesus, era alguém que tem consciência dos seus equívocos. Então, o bater no peito de maneira fervorosa, como ele está fazendo aqui no templo publicano, esse gesto de bater no peito naquela época, a época de Jesus, era o pedido de perdão. Então, este publicano, ele já tinha despertado para os equívocos que vinha cometendo em sua trajetória aqui na terra e, portanto, ele se coloca ali de maneira humilde, ele se coloca ali de maneira genuflexa perante Deus, pedindo perdão dos seus equívocos e erros. Muito diferente do fariseu, que se coloca ali como um ser superior e dá graças a Deus por ele ser daquela maneira. E aí, qual é a mensagem maior desta parábola de Jesus? Aquele fariseu, agindo de maneira exterior, no seu íntimo, ele era completamente diferente. Lógico que existem pessoas boas ou más em qualquer ambiente. Pode ser que existissem fariseus que eram muito de acordo com as leis maiores da vida, que eram caridosos, etc. Mas, via de regra, não. Eles eram pessoas que tinham uma largueza moral, então eles achavam que, agindo assim, eles se penitenciavam e, portanto, as mazelas, os equívocos, os atos negativos que eles cometiam seriam perdoados por Deus, já estariam perdoados por Deus diante da sua manifestação exterior de fé. Então era um verniz social que eles aparentavam ser muito puros, muito honestos, muito tementes a Deus, mas que tinha esse outro lado, esse lado íntimo, em que essas criaturas, elas se equivocavam, elas pecavam ali no seu mundo íntimo, tinham atitudes negativas perante o semelhante, se sentiam superiores e, portanto, era uma situação de falsidade no vivenciar a fé, de falsidade em se relacionar com os semelhantes. O publicano, naquele instante, este a que nós nos referimos, da parábola de Jesus, ele já está no processo de remorso. Ele admite a culpa, sente o remorso dos erros praticados e ele começa então ali uma modificação íntima, pedindo perdão a Deus pelos equívocos, pelos erros cometidos. E provavelmente nós sabemos que o remorso é o primeiro passo para que a gente possa organizar a nossa vida, para que a gente possa rever os nossos passos, adequá-los às leis divinas e seguirmos o caminho de retorno à casa do Pai, como está também nas parábolas de Jesus. Essa é a nossa proposta. Então esse publicano, ele já tinha dado esse primeiro passo. Ele sente o remorso, ele sente a necessidade de ser verdadeiro com a divindade e de começar talvez ali naquele instante um novo momento, um novo modo de vivenciar, de encarar e de proceder perante o semelhante. Quando Jesus fala que nós devemos amar, se pudermos resumir a doutrina, a boa nova, em uma frase, a que mais se aproxima desse contexto, dessa síntese, desse contexto, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Então Jesus coloca que o amor é a base. Para alcançar o reino dos céus, é preciso que a gente ame a Deus. Amar o semelhante, como nós nos amamos. Então não existe nenhuma porta de escapatória que não for pelo amor. E o amor passa pela aceitação dos nossos erros, dos erros do semelhante, passa também pela aceitação dos desígnios divinos em nossas vidas. E não podemos fugir disso para ser felizes.
Então vejam só vocês, quando o fariseu adota essa postura vaidosa, arrogante, egoísta, ele deixa de amar o semelhante. Portanto, ele não vai ter como chegar ao reino dos céus. Ele não vai ter como ter paz de espírito quando ele tiver a consciência despertada pela lei de evolução que uma hora desperta em todos nós. Naquele instante, ele ainda está extremamente engessado nos seus conceitos, agindo de maneira exterior e não tem ali muita condição de encontrar a paz de consciência, de ser verdadeiramente feliz. Ele está ainda agindo dessa maneira exterior, sem amar a Deus sobre todas as coisas, sem amar ao próximo como ele se amava, porque ele se colocava muito superior ao próximo. E, portanto, o amor que ele se dedicava, essa certeza de que eu sou bom, de que eu estou seguindo o caminho certo, não se aplicava ao semelhante. Não se aplicava àquele que era ali o seu inimigo, entre aspas, porque era o cobrador de impostos. E é tudo que eles não queriam, pagar os impostos. Então vejam vocês, aí está a primeira grande lição. A primeira grande lição do Cristo nessa parábola, que nós vamos tratar mais adiante, de como isso se reflete na nossa vida hoje aqui, na nossa sociedade. Aquele homem, aquele fariseu, ele não tinha como ser feliz, porque ele estava tratando de questões extremamente exteriores, não estava olhando para dentro de si, não aceitava o semelhante, e não tem como dar certo essa equação. Já o publicano, que teve uma vida de equívocos, por quê? Porque ele teve o poder ali, lhe foi outorgado o poder de cobrar os impostos. E se ele fez mau uso da posição, do poder que ele tinha naquele instante, ele vai ter que dar contas disso a Deus e à sua própria consciência. Mas aqui, naquele momento, ele está num processo de remorso, ele admitiu a sua culpa, pode ser que ele não tenha admitido exteriormente, mas intimamente ele já sabia que havia se equivocado. E aí ele começa a se mostrar temente e humilde perante Deus. Temente, humilde perante Deus. Contrário do fariseu, que era arrogante, orgulhoso, vaidoso e tinha certeza absoluta de que agindo daquela forma, seguindo as regras, os dogmas, ele estaria em paz diante de Deus. O que é totalmente uma inverdade. Então essa é a primeira reflexão. Nós temos que aprender a aceitar os nossos erros e encará-los de frente. Porque se a gente faz assim, sem subterfúgios, se a gente age dessa maneira, sem querer esconder os nossos males e mazelas debaixo do tapete, enfrentamos aquilo, tomamos consciência, é o primeiro passo para a nossa renovação, para a nossa reconstrução. Se a gente fica se iludindo como o fariseu, que tinha uma atitude negativa por trás e uma atitude piedosa à vista de todos, ele está se enganando o semelhante, mas, em hipótese alguma, nós enganamos a Deus. É impossível enganar as leis divinas. Nós não temos essa capacidade. Então, esse está fadado ainda a um período de dor, de sofrimento, de reajustes, que está mais longe do que o processo do nosso irmão publicano aqui da parábola, que já está consciente e vai começar ali, então, o seu processo. Ele está isento das suas culpas por agir assim? Ele não vai ter que enfrentar processos dolorosos de expiação das suas faltas? Lógico que vai. Porque nós não conseguimos derrogar nenhuma das leis de Deus. E a lei de causa e efeito é inexorável. É óbvio que nós sabemos que o amor, como nos disse Paulo, cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, se o publicano, que está num processo de remorso, que admite a sua culpa, passa a ter então uma atitude de caridade, de amor ao próximo, de dedicação,
as suas penas, as suas dores serão menores, porque ele vai estar trabalhando no sentido inverso. Se ele prejudicou, ele vai ajudar, e isso faz com que a sua situação seja beneficiada, essa equação seja mais leve para ele. O fardo fica mais leve. Então vejam só vocês, são situações contraditórias na medida em que aquele que se dizia o grande virtuoso é confrontado pela parábola, porque aquele que é visto como realmente o mais negativo, o pária da sociedade, ele está à frente nesse processo de renovação e de redenção. Ele está começando ali o seu processo de ser feliz, enquanto o outro, ele vai ter que despertar em algum momento, naquela encarnação, em uma próxima encarnação, sabe-se lá quando, mas essa é a realidade. Nós não conseguimos esconder absolutamente nada da consciência divina. As leis de Deus agem na nossa vida de maneira absolutamente inexorável. E, portanto, é melhor a gente tomar consciência daquilo que são as nossas faltas, enfrentá-las de frente, do que sermos pessoas com um verniz social, que trazem ali uma carga negativa muito grande, que agem nas sombras de maneira negativa, contrariando as leis divinas, e tentam se esconder atrás desse verniz social, dessas atitudes exteriores. Essa parábola, ela é extremamente importante, porque a humanidade tem essas tendências, nós temos essas tendências, de procurarmos passar pano e sermos o que não somos, de procurar aparentar algo. Isso faz parte da nossa psicologia enquanto humanidade. E aqui Jesus nos traz essa reflexão. E interessante que a parábola é tão larga, são tantos os ensinamentos que nós podemos tirar aqui, e vamos falar um pouquinho desse remorso que o publicano sentiu ali. O remorso, gente, ele tem que ser vivenciado. Ele tem que ser vivenciado porque ele nos traz ali o combustível para planejar uma nova situação. Quando ele está nesse processo de admissão da culpa, o sentimento do remorso, ele começa então um processo de renovação, que é inevitável. Quando a gente sente remorso, quando o remorso se instala no nosso íntimo, nós não conseguimos nos ver livre dele. A não ser que a gente busque pelas portas largas de determinadas fugas espetaculares, pelas drogas e etc., tentar sufocar aquele remorso, nós caímos ainda mais. Fica mais difícil que a gente se levante, mas o remorso não vai embora. Ele não tem como ser apagado. Então, ele é benéfico. Ele é um processo de renovação fundamental. O grande problema nesse ir e vir, nesse instante em que nós nos deparamos com a nossa realidade, é a questão do sentimento de culpa. Porque quando a gente admite a culpa, é o primeiro passo, o remorso toma conta da gente, nós somos honestos com a nossa consciência e com Deus, mas se a gente patrocina o sentimento de culpa, se a gente rega o sentimento de culpa, ele se torna uma moléstia da alma. Porque quem tem o sentimento de culpa exacerbado, ele fica paralisado. Ele não toma a decisão. Ele não pega firme na charrua para começar a arar o solo árido da sua intimidade espiritual. Então, é importante a gente entender que o remorso deve ser vivenciado. Não devemos cultivar o sentimento de culpa. Não devemos levar ele como uma faca no nosso peito, porque ele não nos vai dar a oportunidade. Nós vamos ficar paralisados no sentimento de culpa e não vamos conseguir agir. E aquele que age começa a vencer o remorso. Quando a gente se predispõe ao trabalho, a gente começa a se sentir melhor, a gente começa a tirar forças
da onde a gente nunca imaginou que tivesse. E aí a gente vai em frente, a gente vai se reconstruindo o nosso caminho. Então são coisas muito interessantes para a gente prestar atenção nessa parábola. A questão do verniz social, daqueles que se acham santos, virtuosos, mas que na verdade o seu íntimo está ali ainda extremamente nebuloso, sombrio, pelas suas construções mentais e atitudes perante a vida. O remorso, a necessidade da gente enfrentar as nossas mazelas. Não tem ninguém para tirar isso da gente. Os nossos erros são nossos. Nós temos a verdade que nos liberta. E a partir daí nós vamos construindo um futuro de mais serenidade e felicidade. É importante a gente também buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da intenção. Porque vejam só vocês, às vezes nós estamos agindo desta forma, com estas atitudes exteriores, achando que isto vai nos trazer uma determinada paz de consciência, uma determinada serenidade. Então nós temos a intenção, na verdade, ali, é de enganar a nós mesmos, porque não vai fazer sentido nenhum. Nós não conseguimos esconder de Deus, como já dissemos aqui, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós buscamos em nossa vida. Nós não conseguimos fazer isso. A contabilidade divina anota ceitil por ceitil. E aí nós vamos saber lá na frente como estão as nossas contas com a nossa consciência. Então, essa questão que nós temos que buscar entender todo esse processo, vivenciar esse processo na nossa vida de maneira objetiva. Não é possível que a gente continue nessa situação. Aquele que tem a intenção honesta de encarar as suas mazelas, de procurar um novo caminho, a intenção, a força da intenção, ele vai ter ali o auxílio da espiritualidade amiga. Forças vão se aglutinar para fazer com que ele possa seguir um caminho de acertos e não de erros, sempre respeitando o livre-arbítrio, porque nós sabemos que os amigos espirituais, eles não, de maneira alguma, influenciam nas nossas decisões. Eles podem nos dar ali aquele suporte, eles podem nos trazer inspirações, mas a decisão é sempre nossa. Nenhum espírito superior fala categoricamente, faça isso ou faça aquilo. Eles podem nos inspirar, eles podem sugerir sutilmente, mas jamais interferir nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio. Então essa intenção do publicano de pedir perdão de maneira honesta, primeiro perante ele mesmo e perante Deus na sequência. Ele foi honesto para com ele. Ele teve a intenção de realmente pedir aquele perdão, de enfrentar o remorso, de vivenciar o remorso. Então essa intenção traz para ele uma condição muito mais favorável para ele ter sucesso nessa empreitada de renovação e de redenção espiritual. Estas são essas lições importantíssimas da parábola do fariseu e do publicano. Nós podemos então trazer isso agora para o nosso dia a dia. Estamos aqui vivenciando esse momento de transição planetária. Se a gente olhar os últimos tempos, os últimos 150 anos, desde o advindo da doutrina espírita, pela manifestação dos espíritos, pela manifestação daqueles espíritos em diversas partes do mundo, chamando a atenção de tantas e tantas pessoas e chegando até Allan Kardec. Ele se vê ali, então, sensibilizado por aquilo, em princípio não acredita, mas acaba percebendo que atrás daquelas manifestações, que eram tidas como charlatanismo, que eram utilizadas para festividades nos salões de Paris, existia uma causa inteligente. Então nós nunca podemos esquecer
que a doutrina espírita, ela não é a construção de Allan Kardec. Ele foi o medianeiro. Ele foi aquele que conseguiu compilar todos aqueles ensinamentos, revelações e verdades que foram trazidas pelas mediunidades que participaram da codificação. Ele foi esse medianeiro, ele foi vamos dizer assim, essa ponte entre o céu e a terra. Essa ponte fantástica, porque a gente não pode esquecer, fazendo aqui um parênteses na nossa conversa, de que tudo que ele fez em tão pouco tempo, só para a gente ter uma noção, foi a luz de lamparina. Hoje, se a gente fica 15 minutos sem força em nossas casas, nós já entramos em desespero. Toda a doutrina espírita foi construída, foi compilada, foi trazida à luz por Kardec, fazendo o trabalho à luz de lamparina. Então, esse é só um ponto para a gente verificar que em 150 anos, como o nosso mundo mudou. As questões exteriores. Então, nós conquistamos, enquanto sociedade, por exemplo, a luz elétrica. Nós conquistamos, enquanto sociedade, a capacidade de nos locomover pela combustão dos combustíveis. Então nós podemos nos locomover, o advento do carro, tudo naquela época era cavalo e os barcos a vapor. Nós chegamos ao ponto de singrar os mares debaixo das águas com submarinos. Quem naquele momento, há 150 anos, imaginava isso? Os aviões, a medicina, as vacinas, a penicilina, modificou por completo a vida da humanidade, trazendo um bem-estar exterior, trazendo ali então uma capacidade de vivenciar a vida de maneira muito mais fácil. Nós somos muito beneficiados pelos tempos que vivemos nesse sentido. Mas as mazelas do espírito continuam. Nós continuamos patrocinando cultos exteriores. Muitos de nós. Nós continuamos trazendo para as nossas vidas este verniz social em todos os níveis da nossa vida, em diversas camadas sociais. As mazelas do espírito, elas continuam, porque a humanidade tem que entender, e nós espíritas sabemos disso, que nós temos duas asas na evolução, a asa do intelecto, do conhecimento, e a asa da moralidade. Se uma asa é mais fraca que a outra, nós não conseguimos traçar voos maiores na nossa vida. Nós ficamos num ambiente ainda sem condições de subir aos céus, porque nós não desenvolvemos. Então as parábolas de Jesus são para a eternidade. Elas nunca vão deixar de ser atuais. Esta, sobretudo nos dias que nós vivenciamos, é extremamente importante. Porque aqui nós estamos tratando dos judeus. Jesus se manifestou na terra entre os judeus. Falava então para aquele povo que tinha a religião como Estado, as leis religiosas é que comandavam a sociedade, que dirigiam os homens da sociedade judaica. Então Jesus tinha que falar dessa maneira. No templo, o fariseu e o publicano. A vivência exterior do fariseu, que tinha esse verniz social, mas que não era verdadeiro nem para com ele, nem para com a sociedade, nem para com Deus nosso Pai. O publicano, que sabidamente eram pessoas que transgrediam diversas leis da vida, prejudicavam semelhantes, levavam vantagens além daquilo que lhes era imposto como obrigação pelo Império Romano. Levavam vantagem em todos os sentidos, pecuniárias, sociais, abusavam do poder, corrompiam, eram corrompidos. Então vejam só vocês, aquilo, quando Jesus fala que eles estavam no templo, referia-se àquela sociedade
que, em última instância, tudo acontecia no âmbito do templo, no âmbito da religião, dos dogmas, das regras impostas pelos sacerdotes. O mundo mudou. Hoje o nosso mundo é um mundo de liberdade. Mas nós estamos extremamente envolvidos pelo verniz social. Sobretudo hoje em dia, com o advento das redes sociais. Hoje nós vivemos um mundo de fantasia, cor-de-rosa. Um mundo em que ninguém chora nas redes sociais. As pessoas são perfeitas, felizes, as suas vidas são irreparáveis. Deus foi muito bom para com todos nós nas redes sociais. Mas e lá atrás? Como nós estamos? Como estão as nossas consciências? Hoje, nós publicamos frases de efeito constantemente, o que é muito bom. Publicamos frases de autoajuda, mas será que nós estamos vivenciando realmente, verdadeiramente essas situações? Ou será que o templo, ele se alargou? Porque a vida hoje é muito mais ampla em possibilidades, oportunidades. Então, quando nós somos dessa maneira, vivemos esse verniz social, essa ilusão, nós podemos nos lembrar sim dos fariseus, que se mostravam uma coisa, mas em verdade eram outras. Eram os túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Infelizmente, a despeito de todo o desenvolvimento da ciência, das leis, da sociedade, o advento da aceitação das mulheres, como nós estamos vivendo hoje. Antigamente nós sabemos que não se podia nem votar. Existem ainda questões a serem trabalhadas, melhoradas, lógico, isso é um processo. Ninguém fica santo da noite para o dia, a sociedade muito menos. São conquistas para e passo. Mas o mundo hoje é muito melhor em muitos sentidos. Mas o íntimo da humanidade ainda continua refletindo o fariseu muito intensamente. Seja nas relações sociais, seja no ambiente das religiões, seja no ambiente das relações familiares. Porque esta é uma realidade que precisa ser encarada de frente. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser honestos conosco, com o semelhante. Então, que a parábola do fariseu seja para nós uma reflexão nesse sentido. Sejamos verdadeiros. Porque isso vai nos trazer, em última instância, uma paz de consciência. Porque imaginemos aqueles que se mostram felizes até o último grau, que se mostram como não são na verdade, porque são sofridos por dentro. Isso cria uma necessidade extremamente angustiante da pessoa não colocar para fora as suas necessidades, não colocar para fora a sua tristeza, não pedir perdão a Deus como o publicano tem feito ou fez na parábola, porque nós estamos ali como que escondidos atrás do verniz social e das atitudes exteriores no nosso mundo. Então, sejamos verdadeiros, porque esse estado de ânimo, esse estado mental, deságua aonde? Nas ansiedades, para manter essa aparência. Se nós estamos num processo de ansiedade muito forte, isso pode nos levar a diversos problemas, inclusive de saúde física. Se nós não conseguimos manter essa situação, tornamos-nos depressivos, que é a moléstia do nosso século, do nosso tempo. É a moléstia do nosso tempo, a depressão. Mas por quê? Porque nós verificamos questões exteriores e nos esquecemos do nosso mundo interior. E aí se instalam, quando nós entramos nesses processos depressivos, as influenciações espirituais da mesma sorte, que vão nos trazer uma carga maior negativa.
Às vezes não é nem um espírito obsessor, aquele que vem nos cobrar alguma coisa, mas pela lei de sintonia, nós vamos atrair para a nossa vida espíritos depressivos. E essa companhia espiritual vai potencializar a nossa condição. E desaguamos então aonde? Infelizmente, é algo que precisa ser encarado. Nunca a humanidade se matou tanto. Nós sabemos que a grande pandemia que a humanidade vive é a pandemia do autoextermínio. Pessoas que nestes processos acabam dando cabo da própria vida. E aí nós sabemos as consequências, como espíritas que somos, de dar cabo da maior bênção que Deus pode nos oferecer, que é a vida na Terra. O objetivo da vida na Terra é nos levar à perfeição, questão 132 do Livro dos Espíritos. Então nós temos que aproveitar cada segundo, cada instante nesse projeto maior, nesse projeto que dá sentido à nossa vida. Tudo que nós fazemos de maneira exterior contraria esse projeto principal, que é nos levar à perfeição, ou nos aproximar dela, porque numa vida só nós não conseguimos. Mas nós já damos um passo em uma encarnação se tivermos determinação, vontade e coragem. Então vejam só vocês, essa parábola que Jesus nos traz há 2000 anos, como eu já disse, o Evangelho ele é para a eternidade, mas ela é extremamente atual. Não só na questão das manifestações religiosas, dos cultos exteriores, mas também no nosso dia a dia. Porque se nós fizermos como o publicano, olharmos para o nosso interior, verificarmos as nossas mazelas, as nossas tristezas, os nossos erros e equívocos, e começarmos a trabalhar de maneira direta, objetiva, conversando com Deus, pedindo força, pedindo perdão, batendo no peito, como era comum na época, manifestando assim a necessidade de ser perdoado, nós vamos estar então aliviando essa carga emocional que nós trazemos nesse mundo tão acelerado e maluco que a gente tem vivido. A doutrina espírita, ela nos traz uma oportunidade muito grande de aproveitar a bênção da vida. E nós precisamos olhar, enquanto espíritas, como nós estamos fazendo uso desse tesouro que é a doutrina compilada por Allan Kardec, que nos traz a capacidade de entender as afirmações do Cristo. Quando ele diz a cada um segundo as suas obras, e a doutrina espírita vem nos mostrar o mecanismo da lei de causa e efeito, dando-nos uma compreensão objetiva, clara, de como isso acontece. Se as minhas obras são positivas, elas vão ter uma consequência imediata, depois no plano espiritual, vai nos trazer a paz de consciência, vai nos trazer, então, a capacidade de dar um passo além a partir do ganho que tivemos de qualidade ali. Então a doutrina espírita é isso. Ela nos traz a compreensão do Evangelho de maneira clara e objetiva. O que estamos fazendo com o conhecimento da doutrina espírita? Nós estamos sendo fariseus dos novos tempos, agindo exteriormente, não perdoando, não aceitando os irmãos que vêm ter conosco, mesmo no ambiente da casa espírita. Porque se nós tivermos o orgulho como carro-chefe da nossa manifestação aqui na Terra, nós não vamos conseguir amar o próximo como nós nos amamos. Impossível, essa equação não tem jeito de fechar, a conta não fecha. Então nós estamos contrariando o princípio básico da Boa Nova do Cristo, apesar de termos então o esclarecimento objetivo
da técnica, da mecânica das leis divinas em nossas vidas. É um alerta extremamente importante. E por isso que nós não devemos deixar de buscar o Evangelho. Às vezes a gente, nesse mundo tão acelerado, a gente esquece do culto do Evangelho no lar. 15 minutos, 20 minutos, para que a gente se debruce sobre essas questões, sobre as parábolas de Jesus, sobre o exemplo do Cristo, tudo que ele nos legou como divisor de águas, para que a gente encontre o nosso caminho objetivamente. Será que nós estamos sendo publicanos hoje em dia, mas não publicano no sentido pejorativo da situação, do termo, da palavra, mas será que nós estamos agindo como publicano da parábola, procurando conscientizarmos-nos das nossas mazelas, dos nossos erros e iniciando então esse processo de perdão íntimo e de pedir perdão a Deus e aos nossos semelhantes? Então ficam estas reflexões. E a intenção que nós já falamos aqui é extremamente relevante. A gente saber o que está por trás das nossas ações, quais são as nossas intenções. Mas as intenções lá do fundo da alma, as verdadeiras intenções de nossas vidas. Será que eu estou no centro espírita ou em qualquer situação profissional buscando ali satisfazer o ego, alimentando a minha vaidade, ou a minha intenção é servir? Porque esse é o propósito. Doutrina espírita é conhecimento que liberta e é trabalho. A gente começa o trabalho em nós, passamos a trabalhar em benefício do semelhante, em benefício da sociedade, em benefício da nossa família. E assim, as nossas atividades, as oportunidades vão aparecendo e nós vamos cada vez mais sendo soldados do Cristo, auxiliando na implantação do reino de Deus na terra, como os tarefeiros da última hora. Apesar das nossas limitações. Todos nós as temos. Todos nós carregamos dificuldades, equívocos, mas nós podemos doar alguma coisa na implementação do reino de Deus na terra. Basta que a nossa intenção seja pura, a nossa vontade seja de ferro e nós tenhamos a certeza de que, se assim o fizermos, nós vamos ser felizes para a eternidade. O que o fariseu fazia naquele instante? Ele achava que ele tinha tesouros muito importantes. Ele jejuava, pagava os dízimos, guardava o sábado, atitudes exteriores. Mas de que serve o dízimo? Será que Deus está preocupado se eu estou pagando ou não o dízimo? Ou se eu estou direcionando uma ação em benefício de alguém mais necessitado do que eu? Deus não está preocupado, porque ele não usa nenhuma questão financeira no universo. Então, os tesouros que o fariseu achava que tinha com as suas atitudes exteriores não são os tesouros que as traças não corroem e que nós vamos levar para a eternidade. O publicano, ele estava ali com o tesouro da boa vontade. Ele realizou no íntimo que ele estava errado e vem pedir perdão. Esse é um tesouro, a conscientização. Nós vamos levar para a eternidade. Então é isso. Vamos armazenar esses tesouros que as traças não corroem a partir da vivência do Evangelho, a partir do estudo da Boa Nova, iluminada pelos ensinamentos e esclarecimentos dos Espíritos na doutrina, e aí nós vamos estar no caminho certo. Falar é muito fácil, né, gente? Falar é um espetáculo. Como diz o ditado, até papagaio fala. Mas vivenciar tudo isso é extremamente complexo. Porque nós trazemos as nossas realidades do passado distante.
aqueles que realmente, quem nós realmente somos. Então temos que ter muita força de vontade para vencer esses hábitos arraigados, vivenciar todo esse tesouro na nossa vida. Mas se a gente der o primeiro passo, com certeza os nossos anjos guardiães, os espíritos amigos vão estar conosco, nos incentivando, como nós falamos, nos inspirando para que a gente continue acertando mais e errando menos. Então só temos a agradecer a Deus de que nesta encarnação foi nos dado todo este conhecimento para ser vivenciado. O estudo é extremamente importante. A vivência é muito mais importante. O estudo nos dá a base. A vivência nos coloca no jogo. E como já dizia o nosso filósofo contemporâneo Romário, treino é treino, jogo é jogo. O jogo da vida tem que ser vencido por aqueles a quem muito foi dado e muito será pedido. Então, que Deus nos abençoe, nos dê forças, nos dê discernimento, nos dê coragem para enfrentarmos-nos como nós somos, como o publicano, que aceitou as suas negatividades, os seus erros, e a partir dali ele iria construir um futuro melhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sejamos muito felizes. Que assim seja.